Ele é engenheiro e desde 2011 é presidente do Google no Brasil. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Fábio Coelho. Fábio, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Eu já vou destacar números superlativos, impressionantes de vocês, porque o Google chegou a 5 trilhões de consultas no mundo no ano passado. Isso significa que a cada minuto são cerca de 9 milhões e 500 mil pesquisas. Com esse arsenal de dados que vocês têm, qual que é o diagnóstico da empresa em relação às mudanças na hora de fazer uma pesquisa e também na hora de fazer compras online? Bom, primeiro, Bruno, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre admirei a Jovem Pan e sempre admirei o seu programa. Obrigado. Acho que o Google conseguiu, ao longo dos últimos 25 anos, desde que a companhia foi fundada, realmente estabelecer uma visão de que a gente tem que tornar a informação acessível e disponível para todo mundo, o tempo todo, e é toda a informação do planeta. Isso tem um valor incrível, e esse valor é percebido pelas pessoas porque tem a ver com o quê? Tem a ver com você conseguir se informar para tomar decisões mais inteligentes em todas as áreas da sua vida. Seja para tomar uma decisão de compra, de consumo, uma decisão de informação, para chegar no lugar, para buscar um restaurante. Então, como é que a gente busca tratar isso aí do ponto de vista comercial? Primeiramente, e o Larry Page, fundador do Google, tratava isso como se fosse o teste da escova de dentes. Vamos criar uma solução tão bacana que as pessoas vão voltar e usar várias vezes por dia. Ou seja, uma plataforma utilitária, que no começo era só o Google, depois apareceu o YouTube, depois apareceu o Android, depois apareceu o Google Mapa, para que ela pudesse tornar a vida do cidadão melhor. Esse empoderamento, que é a democratização do acesso, ele inevitavelmente permitiu à companhia que ela pudesse, o Google como empresa, entender como aquilo podia ser vantajoso não apenas para os usuários, mas também para empresas que gostariam de estar associadas a determinadas pesquisas. Então vamos pegar um exemplo aqui simples, corriqueiro. Alguém gosta de surf, gosta de pegar onda, quer pegar onda lá no Peru, fazer uma viagem internacional para pegar onda. O que você vai buscar? Passagem aérea, hotel, quais são as melhores praias, quais são as melhores informações. Isso tudo está disponível, porque exatamente a forma de catalogar essa informação, ela permite que o usuário se informe. Pelo outro lado, as empresas peruanas que estão no business de hotel, de passagem aérea, dos restaurantes daquelas cidades e tal, eles vão querer estar com a melhor presença possível da nossa plataforma, seja no Google, até mesmo no YouTube, fazendo um vídeo para mostrar como é que é a experiência audiovisual de você estar lá. Então, você consegue fazer com que as pessoas possam tomar decisões mais esclarecidas e os negócios ganharem mais dinheiro. Eu acho que essa é a mágica do Google. Agora, vocês tiveram na última semana um principal evento aí da companhia para a área de negócio, que é o Think with Google, né? Vocês fazem isso há 15 anos. Vocês enfatizaram, que eu acompanhei, o uso dos produtos da empresa para uma faixa específica, né, que é uma faixa de jovens ali, numa faixa de 18 a 24 anos. Mas falou muito dos jovens, da geração Z. Por que essa turma é tão importante para o Google? Bom, primeiro esse evento, que é o Think with Google, ele acontece, eu me lembro, a primeira vez foi em 2010, aqui em São Paulo, lá no JK Iguatemi. E o objetivo é, como a tecnologia está muito rápido, é tentar mostrar para agências de publicidade, anunciantes, clientes e marcas como você pode usar a tecnologia da melhor forma possível. Logicamente que ao longo do tempo isso foi evoluindo, porque em 2010 o telefone celular estava começando a ser utilizado, o telefone celular inteligente, o smartphone, né? Hoje ele é adotado por todo mundo. Depois, em 2016, nós começamos a falar sobre inteligência artificial, que é um assunto bastante interessante, que tem muitos desdobramentos. Isso em 2016? 2016. A popularização da inteligência artificial. Ela aconteceu recentemente, tem pouco mais de 2 aanos, com a inteligência artificial generativa. Generativa, exatamente. A famosa Gen AI, né?
Então, o que acontece nesse evento? E por que a gente dessa vez quis falar muito sobre a geração Z? Porque o que a gente percebeu, primeiro, o mundo se transformou de uma forma impressionante durante os anos de pandemia. As empresas tiveram que se digitalizar muito, e as empresas digitalizadas e as pessoas tinham os ambientes digitais como as únicas formas, durante um período prolongado, que elas podiam ter acesso a determinadas informações. Podia ter acesso a consumo, podiam ter acesso a entretenimento, podia ter acesso à informação. E isso levou a gente a fazer uma reflexão sobre como é que o Google estava evoluindo as suas plataformas para que ele pudesse realmente estar disponível para todo mundo. Muitas pessoas na época comentavam sobre outras plataformas que apareceram, as redes sociais. Lembrando, nós não somos uma rede social, o Google não tem uma rede social. Ao mesmo tempo que isso aconteceu... O YouTube, por exemplo, não é uma rede social, porque tem gente que se confunde. Às vezes eu leio... Exato. Tem gente YouTube não é rede social, né? O YouTube é uma coisa única, porque o YouTube, ao mesmo tempo, ele é uma plataforma de streaming, que aliás, é a maior plataforma de streaming no Brasil, que é um advento decorrente do brasileiro adorar a televisão conectada. Então, hoje em dia, na televisão conectada, o YouTube tem 75 milhões de pessoas que assistem, com mais de 18 anos, que estão conectadas, que assistem o YouTube na TV conectada, uma coisa espetacular. Mas voltando à geração Z, o que a gente percebeu foi o seguinte: algumas empresas começaram a ter hipóteses que as pessoas estavam buscando menos, essa geração Z, que eles se contentavam com informações de outras plataformas, o que não é verdade. O que a gente percebeu é que a geração Z, na verdade, ela usa o Google com mais intensidade até do que outras gerações anteriores. Em relação à busca? Em relação à busca. E a gente percebeu uma segunda coisa, que eu acho que foi uma das tônicas desse evento. A busca combinada com o YouTube são muito poderosos, e combinada com a inteligência artificial fica mais forte ainda. E eu vou falar por que isso. Porque hoje em dia, quando a gente olha para trás, para os profissionais de marketing que foram formados nas últimas 3 décadas, as pessoas falam muito sobre o funil de consideração, funil de consumo. É aquele funil que você tem um monte de gente que conhece uma marca, elas consideram aquela marca, depois daquela consideração daquela marca, você quer tomar uma decisão de consumo e você acaba consumindo aquilo ali. Esse funil, hoje em dia, ele não existe mais. Hoje em dia, o processo de decisão dos usuários, ele passa por várias plataformas. A pessoa vê uma coisa numa rede social, ela vai confirmar aquilo no Google, ela vai ver um vídeo no YouTube, depois ela volta para um site, às vezes, de um e-commerce. Então, como entender esse consumidor em escala, né? Como entender os 170, 180 milhões de brasileiros que estão online permanentemente, e dentro da medida que qualquer processo decisório nosso passa por várias plataformas. E a gente quis mostrar exatamente que os pilares dessa nova comunicação são Google, YouTube e inteligência artificial. Mas vocês definiram essa jornada do consumidor em 4 pilares, não teve? Sim, exatamente. O que a gente percebeu, e é um excelente ponto, é que os consumidores hoje em dia, o que eles fazem o seguinte: primeiro, eles estão constantemente fazendo streaming. Estão vendo conteúdo o tempo todo em vídeo. Tá. Conteúdo audiovisual que antes as pessoas viam apenas na televisão tradicional, hoje elas veem na TV conectada em várias plataformas de streaming, das quais a YouTube é uma delas. E a mais, nesse momento, é a plataforma com maior audiência. Além do streaming, tem uma segunda coisa que é um comportamento muito importante, que se chama scrolling, que é aquilo que a gente faz assim, e que a única plataforma nossa que tem isso é o YouTube Shorts. Streaming, scrolling, que também é uma característica das redes sociais, as pessoas ficarem analisando lá o feed de informações que elas recebem. Depois você tem uma terceira coisa, que é o searching, que as pessoas buscam informação avidamente o tempo todo. E, finalmente, você tem a parte do shopping, que tem a ver com o consumo, realmente. Como é que quando você entra no momento que você está mais propenso a comprar, a fechar uma transação. Esses 4 comportamentos, eles não são necessariamente excludentes. Na verdade, eles podem ser até simultâneos. E o tempo todo a gente percebeu que essa é a nova dinâmica das pessoas começarem um processo, uma jornada de descobrimento, chegar até um consumo de um produto ou um serviço. Agora, vocês tiveram muitas evoluções ao longo do caminho, imagino, evidentemente,
pelo estudo, pela observação do comportamento das pessoas. Você acaba de falar que é uma espécie de rolagem, né? De você ficar olhando através das redes sociais, que vocês têm um produto que é o Shorts, que você consegue fazer isso. Vocês tiveram uma tática, eu acredito que recente, de também fazer um recurso com pesquisas com imagens. Sim. Também, né? Porque isso foi por conta dessa nova geração que quer ver mais conteúdo Também, mas não apenas por isso. O que a gente percebeu é que a forma de buscar, ela vai se transformando ao longo do tempo. Eu me lembro, no começo do Google, como você bem falou, eu estou lá há 14 anos, no começo do Google, as pessoas faziam buscas curtas. Eram 2 palavras, cabeleireiro, jardins. Hoje, as buscas ficaram longas e elas começaram, à medida que a tecnologia foi evoluindo, as pessoas começaram a fazer busca por voz. Então, a busca por voz é uma coisa maravilhosa, excelente. Você está aqui, você aperta o microfone e busca por voz e ele te dá. E depois nós lançamos a busca por imagens. Ou seja, você tem que estar... A nossa filosofia de trabalho do Google é você resolver os problemas do usuário, ou as necessidades do usuário, da melhor forma que a tecnologia possa permitir. Então, por isso, entendendo que essa geração também é uma geração mais visual, a gente trabalhou para ter esse conceito de busca por imagens, inclusive com uma ferramenta fantástica, que é o Circule para Pesquisar. Eu estou te vendo aqui na minha frente, você está com um sapato bacana. Se eu quiser tirar uma foto do seu sapato aqui, der uma circulada nele... Você consegue adivinhar onde? Você consegue saber... Provavelmente, se esse sapato for um sapato que ele tem um desenho um pouco mais exclusivo, eu vou saber quem fabricou, quando custa, onde é que é o preço, onde é a loja. Sensacional. E a pesquisa com imagem é basicamente o quê? Eu fazer, por exemplo, uma foto aqui do cenário ou da logo do programa e você receber informações a partir dessa daquela imagem. Eu tenho até um dado que vocês apresentaram nesse evento, que 15% das buscas realizadas diariamente no Google são inéditas. Essas pesquisas, essas dúvidas são muito particulares, Fábio? Olha, elas refletem um conceito mais amplo, mais abstrato, que é a fragmentação do mainstream. Antigamente, as pessoas se alimentavam por poucos meios de comunicação e o que fazia que a quantidade de informação disponível circulando fosse menor. Hoje, a quantidade de meios de comunicação, sejam os meios tradicionais audiovisuais, sejam as redes sociais, sejam as plataformas de vídeo ou de streaming, a quantidade de conteúdo disponível é muito maior. A quantidade de pessoas públicas, que são influenciadores ou não, e jornalistas, é muito maior, o que faz com que as pessoas tenham curiosidade sobre determinados assuntos. E a curiosidade, ela é infinita. As pessoas têm uma curiosidade impressionante. Sai um assunto novo, que acontece... As pessoas querem saber mais sobre aquilo. Você quer ver uma série em determinada plataforma de streaming. Você quer saber sobre aquele ator. Você quer saber sobre a altura dele, a idade, que outros filmes ele fez, e por aí vai. Então, esse tipo de curiosidade é diário. Essa curiosidade é mundial ou é uma particularidade muito brasileira? Ela é mundial. Isso é um fenômeno mundial. No Brasil é um pouco mais intenso, porque o brasileiro tem uma relação muito boa com a tecnologia, tanto é que o Google, as plataformas do Google aqui, em termos de uso de plataformas, estão entre as top 5 do mundo. Agora, o buscador é ainda a maior fonte de receita da empresa, né? Sim. Mais da metade da receita da metade da empresa, informação pública, o buscador do Google, ele é o buscador referência de mercado. Qual que é o impacto do Google na economia brasileira? Vamos lá. A economia brasileira, a empresa Google, ela tem várias plataformas. Tem um impacto em usuários, que é você permitir que mais de 10 milhões de crianças estudem nas nossas plataformas de educação que estão disponíveis para os sistemas público e privado, o Workspace para Educação no Brasil. Você tem mais de uma centena de milhões de brasileiros que usam as nossas plataformas regularmente, o buscador, o YouTube. Então, tem um lado do usuário que permite que a gente faça parte da vida, do dia a dia das pessoas. Tem um outro lado, que é o lado das empresas. Aí você tem várias comunidades que são parceiros nossos. O valor econômico gerado
pelo nosso trabalho com essas comunidades, está em torno de 153 bilhões de reais. Esse é o valor econômico. Esse valor anual? Anual. 153 bilhões de reais, definidos por um relatório de impacto econômico calculado por uma empresa independente. O que é isso? Existe uma comunidade de desenvolvedores que eles desenvolvem aqui no nosso telefone, no telefone sistema operacional Android, você tem a Play Store, a loja Play. Ali tem um monte de aplicativos ali dentro. Os desenvolvedores desenvolvem e à medida que esses aplicativos vão sendo usados, existe uma monetização. YouTubers, como eu falei antes, são mais de 140 mil pessoas que trabalham nisso aí. Tem vários YouTubers que vivem da plataforma, tá? Esse é um segundo grupo, uma segunda comunidade, a comunidade de YouTubers, são pessoas que desenvolvem conteúdo audiovisual. A comunidade de pequenas e médias empresas trabalha muito forte com a gente. A comunidade de startups, aqui em São Paulo, ao longo dos últimos 9 anos, nós aceleramos gratuitamente 450 empresas dentro do nosso campus, aqui na Rua Oscar Porto. Isso para dizer o seguinte, o impacto é na criação de um ecossistema mais vibrante, de negócios para o Brasil está digitalizado, e o impacto é na capacitação de pessoas para que elas possam tomar decisões mais inteligentes e mais informadas. Então, é tentar criar uma economia mais eficiente de ponta a ponta, quem oferece serviços de negócio e quem usa esses serviços. Agora, o que o Brasil representa para os negócios mundiais do Google? O Brasil é um dos 5 principais mercados em uso de produtos. Engraçado, eu faço essa pergunta para muitos executivos que passam aqui, inclusive de gigantes de tecnologia. Quando eu faço essa pergunta, essa resposta é recorrente, né? 5, às vezes 3 países. Isso é por conta do número de pessoas que tem aqui, mais de 200 milhões, 210 milhões de habitantes, ou não? É porque realmente o brasileiro usa os serviços de vocês? As duas coisas também. O Brasil é um grande mercado em tamanho, mas o Brasil tem uma sofisticação digital muito interessante. Talvez fruto da inflação de décadas passadas, até 1994, 93, 94, o que nós percebemos é que o setor financeiro brasileiro é extremamente sofisticado, ficou ainda mais sofisticado. Segundo, pela cultura audiovisual, que faz com que a gente tenha um brasileiro que é ávido por consumo de informação e consumo de mídia. Terceiro, pela cultura esportiva, o brasileiro adora esporte. Ama esporte. E à medida que o esporte vai sendo disponibilizado nas plataformas digitais, sendo o YouTube uma delas, nós também passamos a ter um protagonismo maior. E quarto, porque o brasileiro, ele gosta de tomar decisões inteligentes. Então, não tem coisa pior do que você ir num restaurante e o restaurante está fechado. Então, você vai lá na internet, você busca o melhor caminho para chegar, você busca o menu, você busca o horário de abertura, o horário de fechamento, se puder fazer uma reserva de uma mesa, você faz. Ou seja, decisões triviais, se bem tomadas, tornam a nossa vida mais eficiente. Eu acho que o brasileiro pensa muito nisso. Como é que eu posso tomar decisões inteligentes? Você é formado, como eu apresentei você no início deste programa, você é formado em engenharia civil. Sim, civil. O que você acha dos nossos engenheiros? Olha, a parte que eu me relaciono hoje são com os engenheiros de software, engenheiro de programação, engenheiro de ciência da computação. E nós temos, inclusive, um grupo poderoso de engenheiros no Brasil, em Belo Horizonte, onde o Google nasceu. A história da chegada do Google ao Brasil, ela não se deu pela área comercial. É muito interessante isso, porque pela área de engenharia. Pela área de engenharia, porque as pessoas do Google nos Estados Unidos entenderam que havia uma empresa extremamente competente dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, que era a empresa se chamava Aquan. Eles vieram aqui e compraram essa empresa. Tanto que a gente tem hoje em dia nós estamos celebrando 20 anos de Brasil agora, em 2025, agora na metade do ano. E aquele momento passado, há 20 anos atrás, se perpetuou até hoje com um escritório de engenharia em Belo Horizonte que tem mais de 300 engenheiros de várias nacionalidades. E os engenheiros que trabalham no Brasil, eles são excelentes. Talvez a gente não tenha uma densidade de engenheiros que mereceria estar disponibilizado no Brasil. Para isso, Bruno, eu acho que vale colocar o seguinte: nós, no ano que vem,
a gente está abrindo um escritório aqui em São Paulo de engenharia, dentro do IPT, ali do lado da USP, onde a gente espera também ter uma quantidade equivalente de engenheiros aqui em São Paulo. Que é similar ao centro de Belo Horizonte. Os dois se complementam e os dois trabalham juntos. Você falou em 300 engenheiros trabalhando, mais de 300 engenheiros trabalhando em Belo Horizonte. Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Agora, em São Paulo, qual que é a previsão de vocês? A gente começa com um volume equivalente a esse e depois, dependendo da maneira como a coisa evolui, nós podemos ter bem mais do que isso. Então você está abrindo vaga aí de engenheiro na empresa. Nós já contratamos mais de 200 esse ano, antes do espaço estar aberto. Já estão trabalhando conosco aqui em São Paulo. O que você mais admira num profissional? Você que é presidente de uma empresa como o Google e recruta gente o tempo todo. A vontade de fazer. Eu acho que tudo começa com a atitude certa, a vontade de fazer, a dedicação. Eu acredito no trabalho, sabe? Ao mesmo tempo que eu acredito na honestidade, na humildade, nas pessoas íntegras, mas eu acho que isso aí é a base de tudo. Mas se a vontade de fazer, o brilho no olho, de fazer as coisas acontecerem, é fundamental. Lá no Google eu fico brincando. Tem dois tipos de profissional, o que dá resultado e o que dá desculpa. E a gente gosta dos profissionais que dão resultado. Então é esse que você busca na hora de contratar. Exato. Vamos girar o assunto e vamos falar finalmente de um tema que você já adiantou aqui, dada a relevância dele, que é inteligência artificial. Você fala que desde 2016 vocês falam com muita frequência em inteligência artificial, só que inteligência artificial ficou mundialmente popular depois que criaram um negócio chamado ChatGPT. Aí virou conversa eu chamo aqui nos programas aqui da Jovem Pan, conversa de boteco, todo mundo falando em inteligência artificial. Fábio Coelho, você acha que a inteligência artificial vai mudar o mundo como o conhecemos? Sem dúvida nenhuma. Vai mudar o mundo como conhecemos e muito rapidamente. Eu acho que vale fazer um preâmbulo sobre esse comentário para qualificá-lo, que as pessoas todas usavam a inteligência artificial nas plataformas de tecnologia. Quando você entrava numa plataforma de streaming com uma Netflix que falava, já que você viu esse vídeo, que tal esse outro aqui? Aquilo ali, esse processo de customização que as plataformas fazem, é inteligência artificial. Isso é inteligência artificial. Quando você usa o Google Tradutor, que é inteligência artificial. Quando você... É muito interessante, no passado, quando a gente fez a Black Friday, a gente trouxe o fenômeno da Black Friday para o Brasil, que é uma maneira do brasileiro comprar coisas baratas antes do Natal e das empresas trabalharem com estoques, que elas podem renovar estoques antes do Natal também, para ter um estoque novo no Natal. Muita gente procurava Black Friday, mas não sabia escrever Black Friday. Aí lá no Google tem uma fala assim, vocês quis dizer isso? Aquilo é inteligência artificial. Então tem um monte de forma de inteligência artificial que a gente sempre usou. O que está acontecendo agora é que a inteligência artificial generativa, ela traz para a mão do cidadão, para as mãos das pessoas, a capacidade das pessoas terem acesso a informações de uma forma muito mais estruturada, não apenas através de soluções criadas por terceiros, mas através de informações que elas podem compor, elas podem sintetizar, elas podem buscar. A busca é um pedaço da inteligência artificial. E aí isso torna a jornada de descobrimento muito mais rica para as pessoas. Então, sim, vai mudar. E vai mudar não apenas as experiências de interação das áreas de marketing e vendas, vai mudar os processos de manufatura, de logística, vai mudar, inclusive, acho que vale a pena dizer sobre isso, tem coisas que a gente começou a fazer inteligência artificial dentro do Google, que lá nós temos o Gemini, que é o equivalente de um modelo de linguagem, como existem vários outros, Perplexity, ChatGPT, etc. Mas tem outras plataformas como Vertex, que funciona para empresas, está disponível para empresas, é mais uma utilização B2B, mas é poderosíssima, ou mesmo para descobrir coisas novas. Antigamente, para você decodificar uma proteína, e é importantíssimo decodificar uma proteína, demorava 5 anos uma tese de doutorado.
Agora se decodifica 2.000 proteínas em uma semana. É uma coisa completamente diferente. São vários exemplos que não estão relacionados diretamente com a nossa vida cotidiana, mas que são exemplos de pesquisa usando grandes massas de dados para criar soluções que vão melhorar a vida das pessoas. Agora, vindo para o Brasil, que tipo de ferramentas o brasileiro tem mais usado no dia de hoje em relação à inteligência artificial? Bom, primeiro, o brasileiro, ele enxerga a inteligência artificial mais favoravelmente que a média mundial. Segundo, o brasileiro adota mais rapidamente do que a média mundial. E ele adota tudo que tem pela frente. O brasileiro é muito curioso. Ele adota as plataformas que estão disponíveis. Das plataformas do Google, a gente vê o Gemini sendo extremamente bem utilizado. Agora nós estamos no momento que a gente está chegando com o Gemini multimodal. E aí o que significa uma plataforma multimodal? É que ela consegue não apenas te dar informações em texto, mas ela consegue te dar informações em voz, inclusive dá para fazer podcasts, consegue fazer informações em vídeo, tem um negócio chamado VEO, V-E-O, e também dá informações em imagens, como Imagen 3. Então você consegue processar e usar informações de vários formatos, o que torna essa experiência de composição, criação e descoberta de informação muito mais rica. Agora, qual que é o papel do Brasil nessa corrida de ouro que a gente está vendo em relação à inteligência artificial? Porque a gente está vendo altíssimos investimentos envolvendo companhias privadas, mas países também investindo bilhões e bilhões e bilhões de dólares em AI. É realmente uma verdadeira corrida de ouro para ver quem lidera. Qual que é o papel do Brasil? Eu acho que o Brasil tem que ter um papel de não apenas ser importador de tecnologia com alta qualidade vamos dizer assim, o brasileiro, ele adota as coisas muito rápido. Então, por essa parte, eu acho que a gente está bem coberto. O que nós precisamos fazer no Brasil tem a ver com, primeiro, criar um ambiente regulatório que favoreça investimentos locais, para empresas locais e estrangeiras. Isso, o projeto de lei de AI e outras coisas que estão sendo muito bem discutidas em Brasília. Cabe fazer esse comentário aqui. Todas as pessoas que estão trabalhando nisso no Congresso e às vezes no Poder Judiciário têm tido bastante consideração com as diversas opiniões e perspectivas das diversas pessoas. Então, um bom ambiente regulatório, ele permite que você tenha mais investimento. Segundo, é importantíssima a formação de engenheiros. A gente tem potencial para formar mais engenheiros e a gente quer, exatamente por isso que a gente está também trazendo mais empregos para cá, para que esses engenheiros possam ser aproveitados. A terceira coisa é um parque de infraestrutura forte, que tem a ver com data centers. Isso é um fenômeno que já está acontecendo no Brasil, já está em marcha. Tem boas empresas construindo data centers para que o Brasil possa realmente dar vazão a essa necessidade de processamento de dados em escala que vai acontecer aqui daqui para frente. No nosso caso do Google, nós estamos participando disso aí. O Google já tem vários cabos submarinos que conectam o Brasil com o resto do mundo. Então, nós temos cabo submarino que sai lá da Flórida, desce em Fortaleza, chega aqui na Praia Grande, vai para o Rio de Janeiro, entra o Rio da Prata, vai para um data center no Chile, sai pelo Pacífico, porque você precisa ter, para você ter boa inteligência artificial, como empresa e como sociedade, você precisa ter infraestrutura, capacidade de criar bons modelos, então para isso você tem que ter bons profissionais, capacidade de processamento, para isso você tem que saber como você processa, tem que ter chip, tem que ter data center, e, finalmente, capacidade de criar soluções para usuários finais. E eu acredito que o Brasil tem que entender o papel dele global e utilizar a inteligência artificial para as empresas do Brasil, mas especialmente para alavancar as potencialidades do nosso país. Deixa eu puxar um pouco a sua trajetória mais do que notável profissional, porque você foi líder na área de marketing de algumas empresas, né? Passou pela PepsiCo, passou pelo Citi, né? Foi.
Você presidiu uma área bem relevante ali da operadora AT&T nos Estados Unidos, ficou quase 10 anos nos Estados Unidos. 9 anos e 9 meses. 9 anos e 9 meses. Como é que essas experiências todas, passando pelo marketing, passando por uma operadora americana, ajudaram a ser o CEO do Google no Brasil? Olha, talvez quando as pessoas do Google vêm conversar comigo e querem falar de carreira, eu comento que eu acho que carreira, às vezes, parece que você está correndo do ponto A para o ponto B. E eu sempre encarei a minha vida profissional muito menos como uma carreira e muito mais como um jogo de xadrez. Eu tentava fortalecer as posições, que significa tentei aprender muito ao longo do tempo, trabalhei em diversas indústrias, tentava ter uma coerência profissional em relação ao que eu fazia enquanto eu passava por essas empresas, e fui construindo um leque de experiências. E talvez, de tudo que a gente comenta aqui, eu tenho que ser realista de dizer o seguinte: eu jamais pensei que eu estaria no Google, porque eu me formei em 85, não havia internet. Os computadores eram grandes computadores das universidades, que eu processei com aqueles cartões perfurados. Em 1984, 83, começou a aparecer uns computadorezinhos que era o Apple II, umas máquinas, o Commodore C64. Então, talvez o aprendizado maior seja que as pessoas têm que se preparar para coisas que ainda não existem, para empregos que ainda não existem. E essa preparação, ela tem que ser feita como? Você construindo as suas capacidades, que são capacidades técnicas, capacidades relacionais e a construção de uma reputação. Eu sempre me preocupei muito com esses 3 pilares. Tá atualizado, tá relevante, conhecer as informações de coisas que vão além do meu trabalho, estudar bastante também, né? Eu acho que a gente estuda a vida inteira. Enquanto eu estou nas empresas, e eu estou no Google há 14, tive quase 10 na AT&T, passei pela Quaker, PepsiCo, passei 5 anos lá, passei do Citibank, um período bom também. Enquanto você está naquela empresa, construa as melhores relações possíveis e entregue o melhor resultado possível. Então, para mim, essas são as lições que eu tento deixar para as pessoas, que pelo menos para mim fizeram muito bem na construção de uma carreira profissional. Agora, qual que é a sua missão como CEO do Google? Excelente pergunta. Quando você lidera pessoas inteligentes no mundo de hoje, onde todas as pessoas têm acesso à informação, as pessoas normalmente elas vão saber mais do que eu sobre determinados assuntos. Se eu entrar numa sala para discutir com as pessoas um assunto específico de inteligência artificial, provavelmente elas vão saber mais do que eu. Então, eu acho que a função do CEO, ela primeiro é estabelecer uma grande visão, segundo, alinhar as pessoas em torno daquela visão, motivar aquele grupo de pessoas, entender como as pessoas podem estar no seu melhor, e as pessoas que não estiverem no seu melhor, ou você recapacita, ou você coloca outras pessoas. Normalmente se recapacita, coloca as pessoas no lugar certo, que sempre bons profissionais, você vai conseguir entender onde você as coloca ou os coloca. E finalmente, eu acho que tem um papel de remoção de obstáculo, sabe? Muito bem, nós conversamos nesta edição do Show Business com Fábio Coelho, presidente do Google no Brasil. Obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Obrigado, foi um prazer.